me chamo Keila e faço parte do curso técnico em Legislativo. E hoje, com muita alegria, queremos apresentar a vocês o nosso trabalho final, que tem por tema a importância dos desafios históricos e contemporâneos das pessoas com deficiência visual. Este trabalho consiste em dar ênfase na história marcante da deficiência, em destaque a deficiência visual. Mas e você? Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Não? Então vem comigo conhecer a história marcante dos mesmos e descobrir essa curiosidade. Bom, vamos começar a falar do período homérico. É notório que a deficiência sempre foi algo de desprezo para muitas pessoas, mas eu quero falar um pouco de como ela foi recolhida entre o período de 1300 a 1100 a.C., até os dias atuais. Nessa época, a sociedade considerava crianças, jovens, idosos que apresentassem algum tipo de deficiência seres horríveis e não conviventes em sociedade, os deixando totalmente isolados. Para vocês terem uma ideia, bebês recém-nascidos, quando apresentavam alguma deficiência, eram deixados de lado pela própria família, abandonados à espera da própria morte. No período homérico, especificamente, o homem mau não era aquele que ingerisse bebidas alcoólicas, ou matava ou traía, pelo contrário, era o covarde, o estúpido ou o débil, que seria a pessoa portadora de alguma deficiência. Já na Idade Antiga, entre 427 a 347 a.C., a medicina e a jurisprudência cuidavam apenas das pessoas formadas de corpo e alma, deixando morrer os que fossem corporalmente defeituosos, que seriam as pessoas portadoras de alguma deficiência. Já se fizeram a pergunta de como a medicina tratava essas pessoas? E com a medicina já não foi diferente, né, gente? A medicina também considerava pessoas com deficiência um grande perigo para a sociedade. Usavam os deficientes como cobaias para descobrir tais diagnósticos com a tecnologia existente na época. Tá bom, Kim. Mas se a medicina não ajudou, a igreja pelo menos ajudou, né? Infelizmente, não. Vamos dizer que em partes sim e em partes não. Pessoas com deficiência passam agora a serem vistas como seres com alma e, portanto, filhos de Deus. O cristianismo considerava a deficiência como um castigo divino, consequência dos pecados realizados pelos próprios pais ou pela sociedade. Vou citar agora alguns dos destaques que teria por trás da boa ação da igreja. Primeiro, a exploração do sentimento de caridade da população. Segundo, a exploração dos sentimentos de culpa familiar. Terceiro, herança familiar do deficiente em troca de proteção. Por fim, gente, a inclusão é a pessoa e não a deficiência. Mas será que a sociedade está preparada para isso? Eu sou a Cristiane e irei falar um pouco para vocês sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A discussão sobre a inclusão das pessoas com deficiência tem se expandido muito nas últimas décadas. No entanto, a deficiência aos olhos da sociedade tem sido um dos motivos que dificultam o crescimento e o desenvolvimento da pessoa com algum tipo de deficiência nas organizações, onde esse fato também pode desencadear sofrimento psicológico, fazendo com que se sintam mal e mentalmente cansados. Essas são as maiores reclamações das pessoas com deficiência. Embora o trabalho lhes traga realização, satisfação, o sofrimento causado supera o prazer. As pessoas com deficiência visual ainda enfrentam muito preconceito e capacitismo. Ainda que elas sejam totalmente capazes de exercer suas atividades profissionais, poucas empresas dão oportunidades para a entrada do deficiente visual no mercado de trabalho. A trajetória de um deficiente visual no mercado de trabalho, ou melhor, de uma pessoa com deficiência visual, não é fácil. Infelizmente, ainda há muitos desafios que impedem o acesso igualitário dessas pessoas a diversas profissões.
Conforme a Constituição Federal de 1988, na qual garante o direito do trabalho a todo cidadão brasileiro com ou sem deficiência, proporcionando através deste a equiparação de oportunidades e a integração dos cidadãos com deficiência a um convívio social produtivo. Porém, mesmo com leis que lhe permitam condições para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, existem muitos entraves para que esse segmento esteja fora do mercado de trabalho formal. A qualificação profissional, experiência, relacionamento entre os funcionários, acessibilidade, são questões que dificultam o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Os principais desafios existentes no mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, em especial para a pessoa com deficiência visual, são o capacitismo, que ainda é um desafio para as pessoas cegas e com baixa visão no ambiente de trabalho. Como há pouco conhecimento sobre a deficiência e o que ela envolve de fato, muitos profissionais ainda se surpreendem com a possibilidade de pessoas cegas e com a baixa visão serem capazes de exercer suas funções nas empresas como qualquer outra pessoa. E o maior desafio das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é vencer o preconceito. Novamente, como há muito desconhecimento sobre a sua deficiência, muitas empresas simplesmente não dão oportunidade para as pessoas cegas e com baixa visão mostrarem seu potencial e a sua capacidade de entrega profissional. Em geral, é comum que elas deem preferência. Muitos profissionais ainda se surpreendem com a possibilidade de pessoas cegas e com a baixa visão serem capazes de exercer suas funções nas empresas como qualquer outra pessoa. E o maior desafio das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é vencer o preconceito. Novamente, como há muito desconhecimento sobre a sua deficiência, muitas empresas simplesmente não dão oportunidade para as pessoas cegas e com baixa visão mostrarem seu potencial e a sua capacidade de entrega profissional. Em geral, é comum que elas deem preferência para pessoas com outro tipo de deficiência, imaginando que no ambiente de trabalho a sua adaptação ao ambiente de trabalho seja mais simples. E como incluir essas pessoas no mercado de trabalho? Os deficientes visuais contam com a tecnologia para vencer os principais desafios de trabalho. Atualmente, a maior parte dos computadores, celulares tem recursos de acessibilidade, que leem textos, mensagens e páginas da internet para pessoas cegas e com baixa visão. Além disso, muitos conseguem digitar no teclado do computador sem a necessidade de adaptação para Braille. Embora o ideal seja que essa adaptação faça parte das ações de inclusão, o fato é que as pessoas se mostram perfeitamente capazes de se adaptar ao contexto atual do mercado. Eles contam também com o recurso de digitar por voz. Olá, meu nome é Eduardo e eu irei falar das leis que favorecem as pessoas com deficiência visual. Milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência visual, que são divididos em diferentes níveis. Existem algumas leis, tanto da esfera federal, estadual, municipal, que são acessíveis para as pessoas com deficiência, e eu irei falar de 3 delas. A primeira delas é a Lei 10.098 de 2000. O objetivo da lei é promover a acessibilidade para as pessoas com deficiência por meio da eliminação de barreiras contidas em vias, espaços públicos, o mobiliário urbano, construções e reforma de edifícios nos meios de transportes e comunicação. A próxima lei é a Lei 4.169 de 62. A lei oficializa a convenções, contratações e abreviaturas em braille para o uso de cego na leitura e na escrita. No artigo 1º, são oficializadas o uso obrigatório em todo o território nacional as convenções braille, para o uso na escrita e na leitura dos cegos, e o Código de Contratações e Abreviatura em braille, constantes na tabela anexa e aprovados pelo Congresso Brasileiro Pro Abreviatura Braille, realizado no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, em dezembro de 1957. A última lei, não menos importante, é a Lei 2.363, de 1997. Essa lei visa os bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis que tenham cardápios em braille, de forma que facilite a consulta de pessoas portadoras de deficiência visual.
As pessoas que não respeitam essa lei pagarão uma multa de R$ 500. Caso tenha repetição, o valor será em dobro e é reajustado anualmente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo. Os estabelecimentos terão 90 dias a partir do dia da promulgação da lei para alterar os regulamentos. Fala pessoal, eu sou o Rafael Oliveira e como já foi apresentado a vocês, a parte teórica, a sua história, as leis e os direitos, resolvemos visitar pelo menos 2 pessoas com deficiência visual, com o intuito de saber seus desafios, ou seja, uma coisa é estudar o tema, outra é viver a realidade ou ao menos poder sentir a realidade de uma pessoa com deficiência visual. De acordo com o grupo, fui escolhido a realizar essas visitas e felizmente visitei 2 pessoas muito especiais e bacanas. De verdade me surpreendi com as entrevistas. Ambas da cidade de Angatuba, sendo elas a Roseli Gercel e o Eliel Rodrigues, juntamente com seu filho, que é deficiente físico, Eliel Henrique. Pessoal, para não ficar repetitivo, as perguntas que eu irei estar lendo para vocês, eu vou estar respondendo na sequência da Roseli Gercel, o Eliel Rodrigues e Eliel Henrique. Para facilitar a resposta, o Eliel, eu vou falar Eliel pai e Eliel filho, para vocês entenderem a resposta. Pessoal, em conversa com o grupo, foi elaborado 7 perguntas para estar realizando nesta entrevista. Peço licença para estar lendo as respostas. Como são respostas pessoais, não acho justo eu fazer um resumo das palavras de outras pessoas. Primeira pergunta é: se sente constrangido de chamar de cego ou deficiente visual? Resposta da Roseli: prefiro ser chamada de cega. Eliel pai, deficiente visual. Resposta do Eliel filho: sim, depende da forma de chamar. Segunda pergunta: se é cega de nascença ou ficou depois? Roseli respondeu: ficou após a morte da sua mãe, que na época tinha 14 anos de idade e sua visão sofreu glaucoma, onde há um aumento de pressão intraocular. Já o Eliel pai e o filho são cegos de nascença. A terceira pergunta: o que você vê ou imagina, ou seja, sua visão é toda escura, branca ou vulto? A resposta da Roseli é: eu vejo tudo escuro. E um detalhe que ela citou, que consegue sonhar. Já o Eliel pai responde que não sabe definir, mas também que sonha apenas com vozes. O seu filho responde que é lógico, ele respondeu que enxerga, pois ele é deficiente físico. Já a quarta pergunta é: qual o seu maior desafio? A resposta da Roseli é: encarar a deficiência, sentir a realidade, ou seja, aceitar que ficou cego. Já o Eliel pai responde: enfrentar a escola, falta de ajuda ou apoio. Seu filho responde: ver a prática de esporte, exemplo, futebol, bicicleta, e não poder participar. Já a quinta pergunta é: já sofreu algum tipo de preconceito? Roseli responde: sim. Quando iniciou seus estudos, a diretora não aceitava devido sua deficiência visual. Após exigir que a lei fosse cumprida, a mesma concluiu os estudos, sendo um exemplo em notas altas. Logo ao concluir os estudos, abriu uma associação para ensinar Braille, onde formou 12 alunos, também com a mesma deficiência, e no ano de 2008 foi candidata a vereadora com 270 votos, onde ficou suplente nas eleições. Já o Eliel pai responde: sim, não diretamente, mas já senti na forma da pessoa falar. Seu filho responde: sim, no jeito da abordagem, tipo de perguntas, forma de se expressar. A sexta pergunta é:
uma das frases do nosso TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, é uma pergunta. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? A Roseli responde, vem da aceitação que você é um deficiente. O Eliel pai responde, vem do céu, vem de Deus. Seu filho responde, forças vêm de Deus, e quando penso em desistir, me apego a Deus. E a sétima e última pergunta é, qual seria o seu recado ou uma frase para as pessoas com deficiência e para as demais? A Roseli responde, para os deficientes visuais que abracem a sua cruz, mesmo assim com as dificuldades, agradecer e servir de exemplo para os outros. Já aos demais, a frase é que todo mundo tem uma limitação. Ele é o pai, respondendo a pergunta, fala, ter esperança, acreditar em Deus. Só Ele tem a solução e nada está perdido. Ele é o filho, responde, nem tudo está perdido. Sempre há uma esperança. Tenha fé em Deus, nada é impossível. Pessoal, essas foram as perguntas e respostas. Quero de coração agradecer a todos eles que abriram a porta de suas casas e me acolheu de coração aberto. Roseli, Eliel Henrique, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente vocês. Confesso que me motivou bastante. Nunca imaginava ter essa experiência na vida. Espero que vocês tenham gostado e servido de exemplo para todos. Antes de finalizar a apresentação, gostaria de reforçar que a frase "Já imaginou de onde vem a luz de um cego?" é um trecho da música Pra Ser Feliz do cantor Daniel, onde diz: "Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorrir." Pessoal, vamos deixar o link da música abaixo para vocês ouvirem. Peço que escutem. É uma música linda de superação. Cita tanto os deficientes visuais como também os deficientes físicos. E o vídeo traz uma lição tanto para eles quanto para a gente também. Aconselho vocês, o link vai estar no vídeo abaixo, para vocês estarem acessando, escutando, vocês vão gostar. Só finalizando sobre as bengalas, que às vezes vemos algumas cores e não sabemos o significado delas. E elas são 3 cores de bengalas. A branca, que significa que a pessoa é cega, a verde, que a pessoa tem uma baixa visão, e a vermelha, que a pessoa é surda e cega. E um lembrete, pessoal, dia 13 agora é o Dia Nacional do Cego. Foi criado pelo então Presidente da República, Jânio da Silva Quadros, através do Decreto 51.405/61, publicado no Diário Oficial da União em 1961. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e que esse trabalho venha acompanhar vocês para o resto da vida de vocês. E nunca se esqueçam do quão importante é uma pessoa com deficiência visual e as demais deficiências.